Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de modo que o ouvinte possa conhecê-la, possa colocar em prática na sua vida e assim crescer espiritualmente. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, né? Acione o sininho lá, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais, me ajudando assim a expandir o reino de Deus. Temos estudado aqui a Epístola de Paulo aos Colossenses. Já estudamos o capítulo 1 e 2, na última vez estudamos o capítulo 3, os versículos 1 a 4, e hoje vamos estudar dos versículos 5 até o 11, capítulo 3 de Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículos 5 até o 11. No subtítulo, na tradução que eu vou usar aqui, que é a Nova Almeida Atualizada, diz assim: a velha natureza e a nova natureza. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, ou à velha natureza. 2 pontos. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. E daí ele faz outra lista: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Muito bem, esse é o texto que Paulo vai falar sobre a velha natureza e a nova natureza. Capítulo 1, ele fez um trecho de ações de graça, depois ele fez oração pelos colossenses. Depois ele falou da excelência da obra de Cristo, depois ele falou sobre a sua missão e o mistério do Evangelho, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Capítulo 2 ele fala do seu interesse e das orações que ele faz pelos colossenses. A partir do versículo 6 ele fala da plenitude da vida em Cristo e depois ele fala da nova vida em Cristo. Capítulo 3 falou das coisas lá do alto, para pensar nas coisas lá do alto onde Cristo vive, e agora ele fala sobre a velha natureza e a nova natureza. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, porque ele já disse no capítulo 2, versículo 20, que ele falou da seguinte forma, versículo 20: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, morreram com Cristo. Então a natureza, lógico que é uma morte para o mundo, para os rudimentos do mundo, ele fala. Uma morte da natureza terrena que se corrompe. Então Paulo está dizendo aqui: se vocês morreram, portanto, façam morrer. Se vocês já morreram com Cristo, capítulo 3, versículo 3, ele também falou isso. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo e em Deus. Vocês morreram com Cristo e ressuscitaram para uma nova vida, para uma natureza espiritual. Então Paulo, portanto, se vocês morreram com Cristo, portanto, por isso que esse portanto aqui, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. O que nós precisamos fazer morrer na nossa vida cristã, na nossa vida de andar com Jesus Cristo? Ele descreve aqui, faz uma lista: imoralidade sexual, a palavra no grego é porneia, que a tradução é bem essa mesma aqui, imoralidade sexual, qualquer relação sexual ilícita, impureza,
paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Essa lista é muito interessante, eu vou ler também na Bíblia da Linguagem de hoje para vocês perceberem um pouco a diferença. Capítulo 3, versículo 11. Cadê o 11 aqui? Está aqui. Como resultado disso, ou seja, que vocês morreram com Cristo, já não existe mais judeus e não é esse, é o capítulo, é o versículo 5, eu estou lendo o 11, desculpe. Portanto, matem os desejos deste mundo. Olha só, é bem forte a ideia aqui, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, imoralidade sexual, indecência, paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Essa é a Bíblia na Linguagem de hoje. Agora eu vou ler uma lista que tem uma tradução mais antiga, edição revista e corrigida, capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. 2 pontos. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Aqui na tradução que eu li, NA fala de paixões. O que é paixões? Apetite desordenado, né? Desejos, paixões, né? Impureza, paixões, apetites desordenados, né? A vil concupiscência, os maus desejos, traduzido por vil concupiscência, e a avareza, que é a idolatria. Então, só para vocês perceberem as várias descrições que tem para esses maus desejos que nós precisamos fazer morrer na nossa natureza terrena. E a nossa tendência é, se não fizermos morrer, é estar cedendo lugar a todo tipo de impureza. Paulo aos Gálatas vai dizer que a carne guerreia contra o espírito e o espírito contra a carne. Aqui Paulo está falando de natureza espiritual e natureza terrena. É a mesma questão, né? Então, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, paixões, então apetite desordenado, né? Para qualquer apetite, seja apetite de comida, apetite de fazer o mal, apetite de mentir, e apetite sexual também, etc. Né? Então, qualquer apetite desordenado, maus desejos, qualquer tipo de desejo, inclusive o sexual, e a avareza, que é um tipo de idolatria. Quando nós falamos de idolatria, nós ficamos pensando na adoração que os antigos tinham, de adoração de deuses de madeira e pedra e etc., ou na atualidade da idolatria que alguns irmãos católicos praticam, no sentido de estar adorando santos e essas coisas, mas a Bíblia no Novo Testamento deixa muito claro que a idolatria no Novo Testamento é a avareza ou a cobiça. Não colocar as coisas lá no alto, nas coisas do alto, não colocar a mente nas coisas lá do alto, aliás. Como Paulo já falou no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 3, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto onde Cristo vive. Aqui Paulo está dizendo que a avareza é um tipo de idolatria. A cobiça, o querer ter sempre mais e cobiçar o que é do outro, inclusive do ponto de vista da imoralidade sexual, cobiçar a mulher ou o homem do próximo, né? Então, que é um tipo de idolatria, Paulo está falando. É traduzido a palavra do grego, é traduzido por avareza ou por cobiça, que ele diz que é um tipo de idolatria. Por causa dessas coisas, ele diz, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Um dia Deus vai se manifestar para arrebatar os santos, e aí a sua ira se manifestar sobre os filhos da desobediência, né? De modo que o Deus justo fará com que aquelas pessoas que não se arrependeram dos seus pecados e não servem a Deus, então
serão alvos da sua ira e não da sua graça. Hoje nós estamos debaixo da graça de Deus. Hoje é tempo de qualquer um de nós corrermos para Deus, para a cruz de Cristo, e termos os nossos pecados perdoados. Mas virá um dia em que a ira de Deus se manifestará sobre os filhos da desobediência, como diz aqui no versículo 6. E o versículo 7, vocês também andaram nessas coisas. Percebe que está no passado. Vocês, os cristãos de Colossos, nós, também andaram nessas mesmas coisas, diz, no passado, quando viviam nelas. Agora, muda no presente, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. Abandonem. Lá em cima, no versículo 5, Paulo diz, façam morrer. Agora aqui ele diz, abandonem. Ou seja, Paulo está falando de atitudes severas contra o pecado. Minhas atitudes têm que ser severas e firmes contra o pecado, contra a natureza terrena. Senão eu vou cedê-la. É por isso que a oração lá do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno, dessa tendência para a natureza terrena. Abandonem igualmente todas essas coisas. E aí Paulo faz outra lista: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros. Então tem várias coisas que ira, irai-vos, a Bíblia diz lá em Efésios, irai-vos e não pequeis, portanto o desejo é legítimo, o pecado não. Paulo está falando aqui do ceder à ira, do pecar irado, né? Indignação, é muito interessante a palavra indignação aqui, como foi traduzida na Almeida Revista e Atualizada. Abandone o versículo 8. Mas agora despojai-vos, diz aqui também, de tudo, da ira, da cobiça, da malícia, da maledicência, das palavras obscenas ou torpes. Então, ira, indignação, ira, cólera, diz essa tradução antiga. É aquela indignação, aquela ira exacerbada, cólera. A pessoa ficou de uma tomada de tal forma de ira que a tradução aqui é de cólera. Por isso que precisamos ter atitudes severas contra o pecado. Aqui essa tradução traduziu por indignação. Maldade, qualquer tipo de maldade. Quanta maldade no nosso mundo hoje, quanta maldade nas pessoas, quanta artimanha para fazer o mal para o outro, para o próximo. Então, despojai-vos, abandonem, façam morrer. Né? Não só os pecados sexuais lá do versículo 5, mas agora ele está falando de pecados internos aqui nossos. Ira, indignação, maldade, blasfêmia. Né? Blasfêmia traduziu aqui por malícia, né? Malícia contra o outro. Ou blasfêmia, falar mal, maledicência, tem outra tradução que traduziu por maledicência, né? Maldade, blasfêmia, linguagem obscena, né? Despojai-vos, abandonem toda linguagem obscena. Para que nós abandonemos a linguagem obscena, nosso coração precisa estar puro, porque Jesus ensinou de que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se minha mente e meu coração estão cheios de obscenidades, nossa linguagem vai ser uma linguagem obscena. Linguagem obscena no falar. E a mentira, não mintam uns aos outros. Não mintam uns aos outros. Sabemos, Jesus ensinou isso também, em João capítulo 8, que o diabo é o pai da mentira. Então, se eu sou filho de Deus, eu não devo mentir, porque quem mente é filho do diabo. E eu sou filho de Deus. Então, eu falo a verdade uns com os outros. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza. Então, observe, façam morrer, abandonem, se tirem a roupa, despiram. Né? Vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno
conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Se revestiram da nova natureza, a natureza espiritual, de modo que a nossa imagem então vai sendo novamente transformada à imagem de Jesus Cristo, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Veio o pecado e desfigurou esta imagem e semelhança em termos de caráter, e então aqui Paulo está dizendo: vocês devem se despir da velha natureza com as suas práticas e se revestir da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Se vestir da nova natureza, da imagem e semelhança de Deus, do caráter de Deus. Se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, ou seja, essa natureza espiritual, esse vestir-se da nova natureza, precisa ser renovado a cada manhã. Eu costumo dizer que eu me converto todos os dias de manhã, quando eu acordo e faço minha oração, pedindo para Deus para que hoje eu possa viver-se para o louvor da sua glória. Para que hoje eu possa, na linguagem de Paulo aqui, me vestir novamente da nova natureza, que não se corrompe, mas que se renova para o pleno conhecimento de Deus. Então é um processo de renovação contínua da natureza espiritual que deve acontecer no crente. Em outras partes da teologia de Paulo, ele chama isso de crescimento espiritual, ou de processo de santificação, de eu ir aperfeiçoando o meu caráter nessa nova natureza que se renova a cada manhã. Porque também as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A graça de Deus, o amor de Deus para conosco se renova a cada manhã. Então, o pleno aqui não pode haver, e daí Paulo diz: se você se revestiu da nova natureza a cada manhã, que se renova a cada manhã, então você se despiu de todos esses pecados aí e se revestiu da natureza espiritual. Ele vai dizer que aqui, nessa nova natureza, não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Ou seja, em Cristo somos todos iguais para Deus. Essa é a teologia de Paulo aos Gálatas também, de uma forma muito veemente. Gálatas 3, 28. Alguns estudiosos dizem que esse texto de Gálatas 3, 28 é o texto mais sociologicamente revolucionário da Bíblia. Porque ele diz: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, todos são iguais, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, quando eu me revisto da nova natureza de Deus, a natureza espiritual, seja eu aqui brasileiro, seja eu grego, judeu, qualquer outra, ou de qualquer classe social, ou de qualquer ideologia, ou de qualquer tipo de jeitão que eu sou, né, ou de cultura que eu venha, todos, aqui não pode haver mais diferenciação. Deus lida conosco em Cristo, de modo que todos somos um em Cristo. Ou como diz nesse texto de Colossenses: mas Cristo é tudo e está em todos. E está em todos. Na teologia de Tiago diz que ele não faz discriminação de pessoas, de nenhum tipo. E aqui é isso que Paulo está dizendo, seja em Gálatas 3,28, seja aqui em Colossenses 3,11. Não existe diferença entre qualquer tipo de pessoa. Todos somos um em Cristo Jesus. E Cristo é tudo e está em todos. Em Cristo somos todos iguais.
Ah, mas e o meu pecado? Quando eu peco, eu preciso correr para a cruz de Cristo. Me arrependo dos meus pecados, corro para a cruz de Cristo, porque nós já estudamos aqui que em Cristo, capítulo 1, versículo 11, assim vocês serão fortalecidos. Não é esse. É 2 e... Cadê a nova vida? Aqui. 2:13. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Na cruz de Cristo. Por que somos todos iguais em Cristo? Porque lá na cruz de Cristo estão todos os meus pecados, todos os teus pecados, todos os meus pecados passados, todos os meus pecados presentes e futuros, todos estão lá na cruz de Cristo. E então por isso que Cristo é tudo e está em todos. Porque se eu creio em Jesus Cristo, todos os meus pecados são perdoados e estão lá na cruz de Cristo, né? Cristo é tudo e está em todos. Aliás, essa é uma ênfase da Epístola de Colossenses. A supremacia de Cristo. Cristo é tudo e está em todos. Cristo realizou o sacrifício perfeito. Perdoou todos os nossos pecados. Cristo é tudo e está em todos. Então façam morrer a natureza terrena. Abandonem a natureza terrena. Tirem a roupagem da natureza terrena. Se vocês se despiram aqui da velha natureza, tirem a roupagem e vamos para a natureza espiritual, porque Cristo é tudo e está em todos. A partir do versículo 12, que nós vamos estudar na próxima vez, ele fala: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se novamente de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem uns aos outros, etc, etc. Daí as qualidades da vida espiritual que nós vamos estudar na próxima vez. Hoje, para você refletir, né, tirem a roupagem da velha natureza. Faça morrer a velha natureza, abandone a velha natureza, porque Cristo mora no seu coração. Se Cristo está em você, Cristo é tudo. Cristo é tudo e está em todos. Então, como eu vou fazer morrer essa velha natureza? Bíblia e oração. Bíblia, jejum e oração. Vitamina BJO, eu tenho dito. Vitamina todos os dias, vitamina BO todos os dias e vitamina BJO pelo menos uma vez por semana. Bíblia e oração todos os dias, Bíblia, jejum e oração pelo menos uma vez por semana. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por me ouvir.